Bom dia a todos, bem-vindos. Hoje, 7 de setembro, continuando o nosso capítulo 12 do livro Libertação, Missão de Amor, né? Que é a citação lá do Google, que está libertando. Eu estava analisando esse livro, com que ótica, que já do título. Eu li esse livro 2 vezes antes de fazer o estudo e agora reestudando, como sempre acontece com todos nós. Estudando é bem diferente de que ler, por ler, né? Então já do título já começa como libertação. E nós vamos observar que são libertações. São espíritos que se libertam, né, de situações. E vamos ver agora, por exemplo, vamos ver que o Gúbio vai libertando a Irene, vai libertando a mulher de Saldanha, o Saldanha vai se libertando daqueles vínculos de rancores e sentimentos vis, não é? O Jorge vai se libertando também das obsessões das pessoas amadas, mas lá vai ter a liberdade física e assim vai. Então, como nada é por acaso, a espiritualidade, tem certeza que nem o título do próprio livro é por acaso, não é? É bem encaixado, como todos os títulos dos livros do André Luiz. Então, deixa eu voltar aqui. Nós estamos tratando bem daquele pedacinho em que o Gúbio despertou o espírito da mulher do Jorge, não é? Vocês lembram que ela estava obsediando ele? E ela era suicida, porque com todo o seu desespero ela se suicidou, né? Então nós estamos aqui em que o próprio Gúbio justifica para ela, explica para ela a morte, porque ela ainda não tinha se percebido como morta, como desencarnada. Por sinal, nós falamos na semana passada que ela disse, graças a Deus, não é? Não morri. Já pensou? Graças a Deus, na ideia dela. E aí o Gúbio diz assim para ela diz assim para o Gúbio, então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperada. A morte é simples mudança de veste, elucidou Gúbio sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso, ou o inferno criados por nós mesmos. Então, nós falamos na semana passada, e recapitulando aqui, que o inferno começa dentro de nós. Nós podemos estar vivendo a vida de encarnado e vivermos paraísos ou infernos, dependendo da nossa maneira de ser, não é? Dependendo da nossa maneira de viver, de com que e com quem nós nos aliamos como ideais de vida. Então, nós podemos viver num lugar lindíssimo, maravilhoso, com tudo aquilo que uma pessoa deseja, mas dentro de nós, vivendo as piores angústias. Nós podemos passar também por infernos passageiros, né, Dudu? A pessoa está pensando que os outros estão pensando que está muito bem, está tudo muito bem, aquela pessoa momentaneamente está bem, de repente passa por aquilo que nós conhecemos como crise existencial. E naquele momento, aquele sofrimento interno, aquelas angústias, nós dizemos assim, eu estou vivendo um inferno, né? A pessoa está vivendo momentos de angústias, que pode passar, deve passar, né? O Dudu disse ali, vicissitudes do dia a dia, sim, e que deve passar, não é? E depende muito de nós mesmos. Oi, Mia, beijão, bom dia. Então vamos continuar aqui. E adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu comovido. Por que tiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que eu continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesma? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? E ele diz assim, olha, no momento da sua dor, do seu desespero, você desistiu de viver. É uma das grandes
é um do maior crime, não é? Contra as leis divinas, o suicídio e o aborto, porque nós estamos retirando a Deus o direito de decidir por nós, não é? Porque o nosso corpo é um empréstimo divino. E o que é que pode levar ao suicídio? No caso da Irene, o desespero, que o marido tinha sido preso, ele já vivia em pobreza, e o marido foi para a cadeia injustamente, ela se viu sem forças de continuar a viver sem o seu companheiro, ela se viu desabilitada de continuar crescendo a sua filha e optou pelo suicídio. De repente se vê do outro lado mais viva do que nunca, e ela faz a pergunta: então a morte é pior do que a vida? Porque é uma das grandes desilusões do próprio suicida, não é? É se ver do outro lado da dimensão, com toda a pompa, né? Com toda a vida. Eu trouxe aqui para vocês, lá no nosso livro dos Espíritos, a pergunta 944 do capítulo 4, da parte 4 do capítulo 1, que é das penas gozos terrestres. E a pergunta 944 faz assim, ó, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Os benfeitores explicam: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Mas tem mais, Kardec, quando vê a expressão suicídio voluntário, ele fica: existe suicídio involuntário? E aí ele pergunta, na 944, não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Então, existe do maior ao menor, uma escala assim, muito diversificada das nossas ações, porque tudo está na intenção. Daí tem menos peso, né, Flor? Nós já ouvimos o Ali falando, por exemplo, que existe determinados suicídios que a pessoa está sofrendo de uma obsessão tão profunda, ela está num estado muitas vezes até de possessão, de desequilíbrio, quase perdendo noção de si mesma, que pode tirar a sua própria vida. E tá a resposta aqui: o louco que se mata não sabe o que faz, não tem noção, né? Então vai ter exatamente onde vai estar onde vai entrar a consciência de mais ou menos. O Dudu disse aí pra gente: há uma inconsciência desse louco, e que culpa ele teria estando insulto? Mas Deus tudo sabe, tudo compreende, né? Deus tudo sabe, tudo entende. O Caminhando Psi disse ali pra gente: o suicídio é a última tentativa de defesa psíquica do sujeito, é inconsciente. Isso se chama passagem ao ato. É o desespero, não é? Caminhando, quer fugir, é uma fuga, não é mais do que uma tentativa de defesa. Pensa que está fugindo daquela situação que lhe está causando desespero, dor, e pensa que foge para um nada. Que a esperança é de não se encontrar nada. A esperança é essa, não encontrar nada o depois. Porque se soubessem, tanto que eu vou passar umas mensagens aqui para vocês, o que teria o depois, muita gente evitaria essa ação. Muitos evitam essa situação, né, caminhando. Conhecemos pessoas espíritas, já te vejo, viu, Mia? Conhecemos pessoas espíritas, por exemplo, no momento de desespero grandíssimo, pessoas com depressão sendo espíritas, e dizia assim: eu, no estado assim de bipolaridade, depressão louca, não vou ao desespero para a retirada da vida, porque eu sou espírita, porque eu sei o que me espera, porque eu sei que esse sofrimento é temporário, mas existe uma compulsão, não é? Vocês imaginam? Então, entre o espiritismo, né, existe o espiritismo que freia, né, puxa o freio de mão. O próprio Kardec traz para nós dizendo que a doutrina espírita evitou muitos suicídios, né, e continua evitando, com o esclarecimento, porque ninguém quer continuar sofrendo depois. Ninguém quer continuar sofrendo, quer acabar o sofrimento, não continuar. Vou me matar agora, para evitar o sofrimento nesse momento, mas eu estou sabendo que depois eu vou sofrer 3 vezes mais. Então vou lá na perguntinha da Mia. A Mia disse ali pra gente: um beijo pra sua mãe, viu, Mia? Um beijo bem carinhoso pra ela. Ela perguntou ali pra gente, a mãezinha da Mia:
Minha mãe pergunta, então, da eutanásia. Se o sofrimento é insuportável, a pessoa teria que esperar Deus chamar? Certamente. Porque nós temos que esperar até o último segundo, último momento em que o nosso corpo precisa, nosso espírito precisa de estar no corpo. Então a eutanásia não é justa por isso, porque nós não temos o direito de decidir pelo outro nem por nós mesmos, por pior sofrimento que nós venhamos a ter, né? Porque tá lá, Kardec faz essa pergunta especificamente nos espíritos e diz assim, se seria justo isso. Ele diz, não, porque vocês nunca sabem da vontade de Deus. Existem tantos milagres no último momento, milagres entre aspas, né, gente? Melhoras repentinas, ou aquela pessoa muitas vezes precisa daqueles últimos minutos até para desabafar, para voltar, para dizer uma palavra para os parentes, né? Um momento de lucidez, de esclarecimento. Existiu, não sei quem foi que disse aqui na sala, que uma parente, depois de tanto tempo de coma, voltou, normalíssima, a vida comum. Já outros, está em coma, tem um caso na televisão, 15 anos de coma, voltou, assim, falou tudo aquilo que passou no momento do coma, contou aquilo que eu via, que não via, disse aquilo que tinha que passar, depois de uma semana do coma, por 10 dias depois que tinha acordado do coma, uma coisa dessa, desencarnou mesmo. Então, por isso nós não temos o direito de manipular a vida humana. Não podemos, isso só Deus. Você vê que nós não podemos fazer nem conosco mesmos. Teve uma polêmica que a semana passada, um ano passado, 2 anos atrás, de uma moça italiana, ela estava 25 anos de coma, e o pai dela lutou por tudo para fazer a eutanásia com ela. E ninguém nunca deixou, a justiça não permitir, isso durou anos e anos a fio, até que ele conseguiu. Então a Itália se revolucionou, iam pra rua pedindo, salvem fulano, eu me esqueci o nome dela, salvem-a, salve-a, e acabou que a justiça deu razão ao pai depois de tantos anos de luta, e ele fez a eutanásia na filha, né? E são momentos que são necessários, só Deus sabe o porquê, de estarem juntos, de reabilitar-se, não é? De dedicar àquela pessoa que está naquele momento de sofrimento. O sofrimento, que muitas vezes a gente está achando que é de uma pessoa só, é coletivo. Porque não sofre só a pessoa, sofre quem está do lado, sofre os parentes, sofre todas as pessoas que os amam, né? Então, não foi uma decisão dela, né? Foi uma decisão do próprio pai. Então, ele que vai responder, justamente, né? O Dudu disse ali para nós, uma palavra pode ser um estupim de bem para o suicida, como do mal para que isso prossiga, mesmo a espiritualidade agindo sobre essa pessoa. Não entendi, Dudu. Uma palavra pode ser um estupim do bem para o suicida, como do mal para que isso prossiga, mesmo a espiritualidade agindo sobre essa pessoa. Você diz, né, intuindo essa pessoa para não agir no suicídio? Para não agir? Explica direitinho aí que eu não entendi. Desculpa que eu não entendi, viu? Caminhando diz pra gente, eu não consigo imaginar a dor de um sujeito acometido pela doença de Charcot, sem cura. Muitos pedem eutanásia porque simplesmente não suportam mais a fase final da doença. A gente entra no parâmetro de julgamento, como diz o Divaldo, pra gente julgar quem tá doente, ele tem que estar doente também. E o sofrimento deve ser muito atroz. E a pessoa fica imaginando assim, viu, caminhando, que não tem mais esperança. Não pode existir uma coisa pior do que aquilo. E aí prefere desistir da vida. Mas a gente não tem esse direito. Ela ficou com o seu estado pré-comatoso. Viu, Silvia? Dona Ivone, olha, o pessoal que tá ouvindo aí na gravação, a Flor disse ali pra gente que a Dona Ivone ficou 2 meses de catalepsia. Então a Dona Ivone ficou como se fosse um estado pré-comatoso, ela mal comia, ela tinha que tomar muito líquido, mas foi uma necessidade que ela teve para que ela tivesse passado por experiências, o corpo teria que ficar como se fosse uma estagnação, quase repousando, né? O espírito dela em aprendizado, olha que coisa engraçada, né? Aprendendo, vendo, observando, é sempre uma lição muito grande tudo isso. Aí depois ela acordou numa boa, né, Flor? E voltou à vida de todo dia, a rotina dela. Então, pois é, né?
A minha disse ali pra gente, a doença, como o câncer mesmo, adoece todos da família. E sempre estão em alerta máximo, porque a qualquer momento, porque a pessoa amada vai. A pessoa fica na tensão, não sabe o último instante. Mia, passei isso com a tia minha recentemente, há uns 2 anos atrás. E teve um problema de câncer no intestino, mas ela, quando descobriu, já estava muito mal. Passou mal mesmo. E a gente ficou com ela, né? Aproveitou os últimos momentos, a gente batia papo com ela, eu ia lá bater um papo com ela, assim, muito maneiro. E ela já tomava já morfina, e eu fazia tudo para estimular ela pra alegria, né? Pra tirar ela, assim, levantar o ânimo dela. Aí disse assim, e aí, minha tia, quando a senhora dorme? Isso é o instinto de pesquisa nosso, né? Mas a senhora consegue sair mais do corpo, né? Até porque ela lia muito romance espírita, ela tinha uma noção muito grande. A senhora vê gente, ela falou, olha, eu já sonhei com seu pai 2 vezes, eu já estive com seu pai 2 vezes, meu pai já foi embora. E ele disse assim pra mim, disse, meu pai era muito simples, né? Disse que meu pai pegou os livros, passou 5 horas com os livros e falou, olha, Deus me... Quando você vier pra cá, você vai ter que estudar. Você acredita que depois de velho, que é a mesma que tá vendo ele falando, que depois de velho tiveram que me botar pra estudar? Tô estudando. E ele disse que com uns 3, 4 livros no braço, embaixo do bracinho assim, ela me contando, né? Ela disse, olha, você sabe que eu já vi minha mãe aqui do meu lado? Então ela tava assim, entendendo. Então eu tentava brincar com ela, ficar alisando ela, né? Assim, pra fazer a massagem nela, e batendo aquele papo com ela, dando passe nela o máximo possível para que ela tivesse tranquila, até que ela foi-se embora. No dia ela dormiu e não acordou mais, né? E recentemente, o ano passado, deixa eu ver, ela foi em 2008. Um ano depois teve o aniversário da minha prima, e eu tenho uma foto dela, bateram a foto da minha prima cortando o bolo. Quem tá lá na foto? Ela. Isso é uma das fotos muito, muito claras que a gente tem de prova. Olha ela lá na foto, coisa mais linda, assim, senhora, olha ela lá. Na foto eu tenho essa foto. Belíssima. Então, olha só, é a certeza, né, que a vida continua. Ela foi lá ver o aniversário da filha, ela foi ver. Sim, ela foi ver a filha no dia do aniversário. Então, foi um Socorro, Socorro já entrou aqui na sala algumas vezes, vocês lembram dela? Socorro Oliveira, Nick Socorro Oliveira, quer dizer, minha prima e tal. Aí ela tava cortando o bolo. Na hora que ela tava cortando o bolo, bateram a foto, justamente no momento de cortar o bolo. Quem aparece do lado? Ela. Muito, muito legal o fenômeno de aparição. Sim, uma comprovação muito legal. Deixa eu aqui, ó. O Dudu disse ali pra gente, o suicida fica remoendo na consciência as coisas que ela passa, mas como o psique já alterado abre brechas para aqueles espíritos que se aproveitam da situação e ela se mata. Mas tem uns bons espíritos que chegam antes e, diante de merecimento, ajuda quando ela própria se desliga daquele efeito hipnótico e se salva. Ah, tá! Você diz assim, Dudu, espíritos repetitivos, já suicidas, você está dizendo isso? Que já foram, e aí eles vêm e sentem essa atração de se suicidar novamente. É assim? É isso que você quer dizer, não é? Reincidentes, certo, claramente. Se a espiritualidade consegue ter acesso, fazem de tudo para evitar, Dudu. Grupos e grupos socorristas para evitar, não é? E nós socorros assim incríveis. Tem um do livro Precisando de Ajuda, que é sempre a psicografia da mãe do Ali, né? Precisando de ajuda, viu, Mia? Tinha essa mocinha que ela abandonada da família e tal, e era rica e cheia de manias, então ela saiu pra farra, se drogou, tava entrando em overdose. Os amigos ficaram com medo, jogaram ela no meio do mato. Nada não, a espiritualidade tá ali. A avó dela desencarnada, e ela tá lá já no último suspiro, o corpo já tá, o espírito já está para se desligar, viu, Flor? Tava faltando assim nada. E aí a espiritualidade, o que é que faz? Sai correndo, o grupo fica dando ajuda, né, fluídica, e a espiritualidade, o restante dos jovens, né, saem correndo pra rua para achar alguém. Aí acha um senhor que estava indo trabalhar, que fazia uma estrada, e inspira ele para voltar para aquela estrada.
E aí, para aquela estrada estava a menina, aí ele passa, aí ele ouve um gemido. Quando ele ouve o gemido, ele sai correndo e socorre a menina, pede ajuda e salva a menina, não é? Salva a menina e a menina foi salva. E aí a espiritualidade como se move. E aquele senhor falou, deu uma entrevista, né, disse assim, que coisa engraçada, eu faço sempre aquela estrada outra, mas dessa vez me deu na telha, na cabeça lá, de passar por essa outra estrada. Coisas de Deus mesmo, né? Então, nós temos de toda ajuda possível para evitar isso, viu, Mia? Que tenha ficado uma coisa no passado, graças a Deus você não conseguiu. E há de nunca mais pensar nisso, né? Porque você vai ter tantos amigos que te amam, que te adoram e que te encorajam para que você acredite. E agora com esclarecimento, mais do que nunca, não é? Que é um ato irresponsável. Nós temos que nos amar, é um dever. Pelo menos a nossa própria vida. Então, vamos lá. Na 945 do Livro dos Espíritos tem assim: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Então assim, ó, o que a gente vai pensar de uma pessoa que se mata porque está desgostosa da vida? Não é? Que pensa que a vida não tem sentido, que a vida não tem razão, para que essa vida, para que viver? Não existe muito tipo de conversas assim, não é? E aí a espiritualidade responde assim para Kardec: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então assim, ó, por mais que tenha desgosto, mente vazia, oficina do diabo. A espiritualidade trabalha sempre, nós sabemos disso, né? Trabalha o tempo todo. Gente, um beijão pra vocês que estão chegando. Cássia Maria, beijão. Hoje é feriado, né? Beijo bem carinhoso a todos que estão aqui conosco. Então, tá com desgosto. E aí, tá com a mente desocupada, não é? Porque quando nós ocupamos a mente com coisas úteis, nós não damos espaço para bons pensamentos, ações no bem, etc. Esse trabalho é muito amplo, né? Então, assim, ó, quando você tá com a mente ocupada, você não tem nem tempo de pensar bobagem. Não é? Porque você tá ocupada. Você tá trabalhando, você tá servindo. Saia de dentro de ti mesmo, já dizia Maria Dolores. A Maria Dolores usa muito essa frase nas suas poesias. Irmão, sai de dentro de ti e vai trabalhar. Então, ocupar-se com o ser humano. E na continuação do nosso livro, se você ver a colocação aqui de Gúbio, o que é que ele diz aqui? Porque não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar e voz para suplicar? Porque existe sempre alguém que sofre mais do que nós. Porque nós muitas vezes temos sofrimentos pueris, infantis, de tão crianças que nós somos. Não é? Somos ainda criancinhas, com capricho. A gente quer que Deus supra de nós os nossos dengos, né? As nossas satisfações íntimas, pessoais, né? Materiais. A gente quer aquilo, a gente quer o namorado, a gente quer aquele amor, a gente quer aquilo, a gente quer. E aí fica pensando que Deus está à nossa disposição para nos satisfazer. E aqui continuando o nosso livro. A revolta consumiu-me assim que ela se desculpou, viu? Tá certo, Mi, um beijão muito grande pra ela. Vamos com Deus, bom dia, viu? Precisando à disposição, tá? Um beijo carinhoso pra você e pra sua mãezinha. A revolta consumiu-me, explicou a desventurada. Então, ela lhe explicou, não falou da consumição, da revolta? E diz assim, quem se desgostou da vida é insensato. Por quê? Porque não ocupou a mente com coisas úteis, com o trabalho, não saiu dentro de si, né? Fica-se com a ideia muito cristalizada e lá se vai. É o ficar olhando para dentro de si o tempo todo, não é? Cristalizar a ideia que nós somos o centro do mundo, que o mundo gira em torno de nós, que as nossas necessidades são prioridades na vida, quando todos nós somos importantes. Eu não sou mais importante de ninguém, ninguém é mais importante do que eu. Eis aí onde entra a igualdade. Esse porque o nosso planeta um dia vai ser um planeta de regeneração, quando nós entendemos que somos todos iguais.
não é? Somos todos iguais, não tem distinção do preto, do branco, do europeu, do americano, do rico, do pobre, não existe. Não existe. E aí, o que vai ser? Que a gente sai de dentro de nós e levar uma vida diferente, a igualdade, e aí os nossos problemas e os nossos caprichos diminuem muito. Beijo, Wagner, um beijão pra você, um bom dia, um bom 7 de setembro. Sim, confirmou o instrutor solícito. Um momento de rebeldia põe um destino em perigo. Como diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Olha, então muitas vezes um ímpeto, um momento de revolta, né? Um momento de chateação, um momento que a gente acha que o mundo está caindo na nossa cabeça, a gente fala, agora eu vou cortar meus pulsos. Deus livre e guarde, o espírito também bate na bandeira, não é? E aí tomar um veneno, pronto, diz assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Já era. Se não deu da espiritualidade, não deu conta, não é? Ninguém sabe até que pé tá a coisa, já foi. Acabou. Não, um minuto apenas, não é? Um minuto apenas, muitas vezes vem a solução. É saber esperar. Então ele diz, olha, um erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício, com certeza. E nem sabe por quê, né, Dudu? Pois então. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que me não socorreu a tempo? Então é sempre, olha a pergunta dela, cadê Deus que não está à minha disposição? É a mania humana da gente achar que Deus está ali, igual como é o nome daquele que fica pra gente esperando? O salva-vidas, né? Assim, olhando, é o momento que é para poder, Deus está para todo mundo, está à disposição de todos, nós temos o nosso livre-arbítrio, Deus não invade a nossa liberdade, porque senão tiraria. A espiritualidade faz de tudo para lhe salvar, para evitar, mas não existe arrastamento, não é? Que seja forçado, a gente que decide no final das contas. E aí continua aqui. A pergunta é inoportuna. Esclareceu nosso dirigente bondosamente. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? Então, olha, esqueceste tão profundamente de Deus. Porque quando a gente pensa em tirar a própria vida, a gente não está nem lembrando que o Pai Criador existe. Não é? Porque a gente está pensando que o sofrimento é tão grande que Deus não me ama e para que eu quero viver. Estamos duvidando. Não é? Né, Dudu? Então, Dudu disse ali pra gente, ela não estava em sintonia com os divinos, por isso não via Deus, mas Deus havia. E através do livre-arbítrio ele não pôde fazer nada. Não teve nem como agir sobre ela. Com certeza a espiritualidade deve ter intervido, né, ô Dudu? Que a gente não sabe os detalhes, mas não conseguiu, de tão que ela estava vinculada a esses sentimentos. Bom dia a todos que chegaram, Mário, João Menes. Um beijão. Então não tinha noção, né, Dudu, de como ligar-se a Deus, porque ela estava totalmente desligada de Deus. E Deus está sempre à disposição. Não é assim que a gente fala aqui, rebate, refala de sintonia, de vibração, da gente estar em sintonia com Deus, a gente está em prece, por isso, para que Ele possa ter acesso a nós. Para que a gente peça nas nossas preces força, paciência, não é assim? Nós temos que ver, a gente não vai pedir para ganhar na loteria, mas a gente vai pedir mais força para trabalhar, a gente vai pedir mais paciência para suportar, não é assim? Aí Deus vem e intervém, age, manda ajuda, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. E continuando, estou 2 livros abertos, peguei o livro errado, aqui. A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção. Então, o arrependimento vai ajudá-la muito, não é? O arrependimento vai ajudar muito, a prece,
Deus me perdoe, Deus tem misericórdia de mim, eu fiz uma loucura, o que foi que eu fiz? Não é o arrependimento. E ela vai ter ajuda, paliativos, não é remédio para passar sofrendo. Entretanto, cavastes enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor, efetuando a própria recomposição. Então, não fica livre da sua própria ação. Ela vai estar à disposição das leis naturais para a sua recomposição perante Deus, para aproximar-se de Deus. E aí vai ter que reencarnar, não é? Vai ter que ter um corpo, quem sabe que problema, para que possa enfrentar a situação da sua ação impensada. Olha aqui, vamos cá. Vamos continuando. Por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada, sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Então, poucas circunstâncias atenuam a gravidade da falta, porque nós temos os atenuantes em todas as nossas ações. E ela não tinha poucos atenuantes. Ela tinha força, juventude, tudo para lutar, para trabalhar, não é? A gente não entra assim no pormenor, mas ela não tinha tanta justificação para aquilo. Porque nós falamos ali do alto da loucura, né? Que quem não tinha. Então aqui tem mais uma outra pergunta aqui, deixa eu achar aquela que eu quero mostrar pra vocês. Não era isso. Passando aqui adiante. Eu não marquei o lugar que eu queria. Tá bom, vamos aqui. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. Então, por mais que ela esteja, olha bem, distante da divindade, por causa da sua ação, ela vai ter que resgatar isso, não é? Ela vai ter que reabilitar-se perante a lei divina. Que não é dito que ela não possa manter esperança, a boa vontade. Vamos ver a Dona Ivone Pereira do Amaral. A encarnação anterior àquela que ela era Dona Ivone, né, Flor? Ela foi suicida. Não é que ela foi suicida 2, 3 encarnações anteriores. Ela sofreu o pão que o diabo amassou. Passou poucas e boas, sendo suicida reincidente. Então ela veio com alguns problemas nessa encarnação atual, renúncias infinitas de amor, o maior sofrimento dela. As pessoas amadas estavam desencarnadas enquanto ela estava encarnada, imaginem só. E muita facilidade, né, de soltar-se, né, de liberar-se do corpo físico, por causa da catalepsia, para que ela valorizasse sempre mais a vida. E o que foi que ela veio? Ela veio como médium para reabilitar-se. Então ela diz assim, a minha mediunidade era uma expiação, porque ela realmente sofreu muito, né? Quem lê a biografia dela, os livros dela, pode acompanhar isso. Ela mesma, ela sofreu muito, mas ela foi até o fim com muita dignidade, apoiada pelos espíritos. Nossa Senhora, Dudu, é uma maravilha de aprendizado sobre a mediunidade. Você estuda o Livro dos Espíritos e estuda o Livro dos Médiuns, estuda a Dona Ivone Pereira do Amaral. É uma riqueza de conteúdo. A dedicação dela sobre a mediunidade, como ela trabalhava sobre isso. Dudu, olha, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. São os 2 livros que ela é toda basada doutrinariamente. Isso é que é legal. Doutrinariamente, né? Devassando e Recordações da Mediunidade, tá?
Não é, né? Não é, Flor? Ela é uma vida incrível, grande. Ela diz assim, eu não sou missionária, eu estou espiando por causa dela ter sido suicida. E ela foi, graças a Deus, ela conseguiu, né, Flor? Conseguiu superar suas dificuldades. E lá foi ela, grande missionária de luz. Foi vencedora, com certeza. Eu queria trazer um áudiozinho aqui pra vocês. Eu continuo a ler o livro, depois eu leio um segundo áudio, certo? Ou leio, passo um outro segundo. Vamos ler esse aqui. Terapia contra o suicídio. O espírito de uma jovem suicida, cujo nome na terra era Hilda, relata seus padecimentos após a morte do corpo, deixando bem clara a causa do seu gesto infeliz. Além da sua rebeldia em não aceitar a vida com suas naturais dificuldades, também foi inspirada por espíritos obsessores, ou seja, por almas situadas temporariamente nas faixas da ignorância e da maldade. Eis alguns trechos do depoimento do espírito Hilda pela psicofonia do médium Francisco Cândido Xavier, registrado na obra Vozes do Grande Além. Fala-vos, humilde companheira que ainda sofre, depois da aflitiva tragédia no suicídio. Alguém que conhece de perto a responsabilidade da queda que se arrojou infeliz. Obsidiada fui eu, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia de fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com a volúpia, e com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falavam mais alto no presente. Esqueci-me dos generosos progenitores, a quem devia ternura, dos familiares com os quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Olvidei meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em justa defesa, e desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Em razão disso, padeci, depois do túmulo, todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Vejamos agora o que nos aconselha a jovem suicida para nos defendermos da ideia nefasta do suicídio. Cumpramos nossas obrigações. Visitemos o amigo enfermo. Atendamos a criança desventurada. Procuremos a boa execução de nossas tarefas. Busquemos o convívio do livro nobre. Tenhamos a conversação robusta e edificante. Refugiemo-nos no santuário da prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele a obsessão se insinua, a perseguição se materializa e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Ao analisarmos o depoimento de Hilda, cremos que para vivermos neste mundo, precisamos basicamente, primeiro, aceitar as pessoas como são. E segundo, aceitar a vida como se nos apresenta, mas fazendo tudo por melhorá-la incessantemente. O que for que pensais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes, afirmou Jesus. Essa é uma delas, né? Que muitas vezes a nossa, o áudio que é que faz a nossa vaidade, nossos caprichos, a nossa vontade da satisfação pessoal, que nos leva ao ponto da loucura, né, do desespero, que muitas vezes passaria se a gente tivesse mínimo um pouco mais de força.
É uma das coisas que eu mais lamento quando eu vejo noticiário. É a ação nefasta contra si mesmo. Muito mais do que qualquer outro crime. Não sei porquê, me toca muito o coração. Principalmente jovens. Não vá a hora, teve que sair. Tá? Teve que fazer um serviço dela aí. E continuando aqui o nosso livro. E encorajando-a paternalmente, acentuou: vencerás, Irene, vencerás. A interlocutora, entre o desapontamento e a rebelião, não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que aferia, fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Então ela não queria nem ouvir a verdade que aferia. Então ela direcionou o pensamento dela ao Saldanha, que ela deu fé que estava ali, né? Gúbio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental. Pousou no sogro os olhos atormentados e inquiriam: sombra ou fantasma, que procuras aqui? Por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Não disporás acaso de armas com que possas ferir o juiz desalmado que nos conspurcou a vida? Cessa então com a morte o devotamento dos pais? Descansarás porventura em algum céu, contemplando Jorge assim reduzido a frangalhos? Ou ignoras a realidade cruel? Que razões te compelem à mudez das estátuas? Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus que não se encontra na terra? Então ela aqui desfoca, né? E nós fazemos muito isso, né? Desfoca o problema que é nela e joga no outro, dando fé que o sogro estava ali. Imagina chegar pro Saldanha, né, Flor, que já estava até o pescoço vinculado à vingança, instigando. Você já pensou? Olha a inferioridade moral dela, não é? Além da ação do suicídio, que poderia ter sido por fraqueza, olha a inferioridade moral dela, instigando o ódio, instigando a vingança, o rancor, um espírito já tão sofrido como estava o Saldanha, vinculado a tantos sentimentos vis, não é? Onde é que você está? Porque depois da morte os pais deixam de amar os filhos, né? Por acaso repousavas em algum céu enquanto teu filho morria no sofrimento, né? Ela dizia. Não vê o teu filho como está? Então imagina todo o trabalho do Gúbio de botar ele para pensar diferente, demonstrando nas ações o que é amor, e aquele espírito acabou de ser ajudado, estimulando o outro, as dores, o sofrimento, que já vive já há tanto tempo também, né? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida recebia-as por vergastadas no íntimo. Porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Olha, imagina, a extrema indignação, porque ele, desde que desencarnou, que ele busca a justiça do modo dele. Mas ele busca agir com justiça, ele tentou ajudar. Ele no início, vocês lembram, ele ia lá na casa do juiz e suplicava ajuda de um, suplicava ajuda de outro. Ninguém o ouvia. Olá, Regina, também, bom dia. Beijinho pra você. E ninguém o ouvia. Era aquele sofrimento todo. E aí depois ele se vinculou ao Gregório e começou a arquitetar o plano de vingança, somado com o próprio plano de vingança do Gregório, né? Contra a Margarida. E já pensou, então, ele, extrema indignação lhe palideceu o semblante. Porque, imagina, indignado, eu tô lutando para fazer isso e ela vem me cobrar uma coisa que eu tô fazendo há um tempão. Hesitava quanto à atitude assumia, mas, reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio, e o nosso instrutor tomou por ele a palavra.
Então ele poderia ter pego os seus instintos e ter respondido à altura, né, do que ela estava dizendo, mas a autoridade moral do Gúbio fez com que ele se contesse e pedisse uma ajuda sensata ao Gúbio. Como é que eu vou fazer agora? O que é que eu faço? O que é que eu digo? Como é que eu vou agir? Leide, bom dia. Lúcio, bom dia, bem-vindo. Sonho Segredo, bem-vindo, bom dia. Aí disse Gúbio para ela, né? Irene, exclamou melancólico, a certeza da vida vitoriosa, acima da morte, não te infunde respeito ao coração? Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova, que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Então, olha só, você está suicida, né? Está suicida, em estado de loucura, você foi ajudada, foi socorrida, está ganhando lucidez, não? E não consegue ver que a morte não existe? Não consegue ver, por exemplo, que os sofrimentos podem acabar se uma pessoa quiser e continua nisso? Não é a cabeça dura das pessoas? Não é assim? Rebatendo, querendo ter razão, empurrando por outro a sua própria dificuldade moral? Onde se encontra a felicidade da vingança? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Então a vingança só faz abrir cada vez mais a chaga do coração. Não dá satisfação a ninguém. Não é? Pode ter aquele momentaneamente a satisfação. Olha o Saldanha. O Saldanha, por mais que tivesse ali se vingando na Margarida, porque ele está se vingando do pai dela, né? Se vingando na Margarida, o que acontecia? Ele não tinha satisfação, ele não tinha paz. Porque no fundo ele estava sofrendo. Porque ele estava querendo justiça sobre um problema que ele não tinha nenhum poder de resolver. Com tudo aquilo que ele estava se vingando, ele não podia tirar Jorge da cadeia, ele não conseguiu libertar a esposa que estava obsediando o próprio filho, ele não conseguiu libertar a nora que estava obsediando o marido ao suicida. Ele não tinha satisfação, ele estava infeliz, porque o mal causa infelicidade. Pode endurecer o coração, pode ter espíritos que se comprazem ali, mas um dia a fatalidade nossa é o bem, né? A fatalidade do ser humano é a felicidade. Pode estar ali momentaneamente estagnado na ignorância, no mal, mas dia menos dia o mal cansa, a ignorância cansa e faz com que nós busquemos a luz para enxergarmos como crescermos, né? Como é que a gente vai crescer, como é que a gente vai observar a vida. E isso acontece conosco no nosso dia a dia, a gente cansa da ignorância, a gente quer saber. Hoje nós estamos num patamar de vida que a gente quer saber, a gente quer ter resposta, né? A gente está aqui agora fazendo o quê? Procurando a resposta, né? Querendo aprender, querendo estar ali a conta d'água na pedra, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente cansou, mas não quer dizer que nós saímos da ignorância. Bom dia, Rominho. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Observem que indiretamente o Gúbio está dando um beliscão no Saldanha, não é assim, beliscão fica uma coisa negativa. Como é que eu posso usar a expressão, Dudu? Ele está dando indireta, né? Olha só. Acreditas que a legítima consagração de um pai deve traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Mas não era isso que o Saldanha estava fazendo anteriormente? Para buscar justiça para Jorge, ele estava fazendo isso aqui. Aí o Gúbio completa. Saldanha veio até este cárcere.
é um pitaco, né, Dudu? Porque na verdade o Saldanha estava fazendo isso. Só que ele vai demonstrar autoridade moral, ele está ganhando respeito através da sua própria ação, porque não, ele também é um pai que está querendo socorrer a sua filha, só que ele usou outros métodos. Não, ele está usando outro método de ajuda, do amor, da doação, amando seus inimigos, tudo que o Evangelho ensinou. O Gúbio está lá botando em prática. Enquanto o Saldanha, por causa da própria ignorância, por causa da falta de saber, vamos lembrar que o Saldanha não tinha instrução nenhuma. Religiosa, nada. Ele, quando desencarnou, se viu vivo, viu o filho sofrendo, viu a família ali, ficou ali, estagnado. Não é? Pois é, né, Dudu? Vai trazendo pouco a pouco a instrução, a sabedoria, esclarecendo. Porque quando chegar a hora do Gúbio pedir ajuda, ele já instruiu mais ou menos o próprio Saldanha. Um beijão, viu, Val? Espero que você fique bem, tá certo? Um beijão carinhoso. Saldanha veio até este cárcere por amor. E eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procura inutilmente fugir. Dudu disse ali pra gente, como você pode esclarecer um suicida com sabedoria? Quando esse suicida nem sabe onde está ainda, aos pouquinhos. Bom dia, André, bem-vinda. Não vai ser aos poucos, né, Dudu? Porque vai esclarecendo. E vai criando situações para que a pessoa reconheça a situação dela. Não é assim que a espiritualidade vai induzindo muitas vezes espíritos simples que não se percebem como desencarnados? Vai até criando as situações para que vai esclarecendo, vai entendendo. Tem um livro, que é aqui da série do André Luiz, que a gente ainda vai tratar, que dois espíritos amigos tinham uma determinada simpatia entre eles, penso que tinham sido namorados, e cada um desencarna num hospital, teve uma doença de um lado, outra do outro, e desencarnaram, não se viram mais. De repente se viram no mesmo hospital, e começaram a ficar felizes por se ver, e começaram a se frequentar lá na ala do hospital, não é? Andando pra lá e pra cá. E aí assim, dizem baixinho pro outro, sabe? Eu ouvi dizer, estão dizendo por aí que a gente morreu. Né? Estão dizendo por aí que a gente morreu, vocês imaginam? Oh, será? Que a pessoa vai se percebendo, né? É uma viagem muito grande. Eu já brinquei muito aqui, não sei se é do tempo se é do tempo que eu zoava muito com isso, que eu dizia assim que será que a gente aqui estudando no Pautal que não fosse uma vida paralela? E a gente, lembrando o sexto sentido, né, lembrando os outros, fosse uma vida paralela e a gente tivesse já desencarnado e a gente está estudando para ver se a gente acorda, para ver se a gente se esclarece e se percebe, né? O Bacelli brinca com isso. Será que a gente está morto, gente? Vamos beliscar, vamos olhar no espelho. Será que não é uma situação de estudo, de esclarecimento, para a gente se perceber? Seria engraçado isso, né? Então, não é? Eu já tinha pensado nisso. Hoje está falando e o povo não escuta. Não é, Silvio? Vamos observar. O Dudu diz, é um momento muito delicado, esclarecer um suicida, leva tempo. Vai levar tempo, ele vai se reconhecer. Na verdade, né, Dudu, ele vai recebendo ajuda no momento que ele está adapto para isso, né? Na hora que ele está disponível para receber ajuda assim mais profunda. Observe o livro Os Memórias do Suicida, da própria Dona Ivone. Vai ter o esclarecimento, Dudu, vai ter que ter estudo disso, muito amor, a reabilitação, o tratamento médico, é muito mais complicado, né? Dulce, as nossas Dulces entraram junto, as nossas doces Dulce, bom dia a todas, viu? Bem-vindo. Não, Dulce, se preocupa não, um beijo.
E aqui ele continua aqui. A desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe havia arrancado. Emocionou ele, né? Ele tão mal, tão vingativo e tudo, ainda tivesse que reconhecesse nele qualidades desse tipo. Aí ele chora. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. Vamos lembrar vocês que Iracema é a mãe do Jorge, que também está desencarnado. O Gúbio ajudou a despertar as duas, tá? O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Né? Perguntando, o Gúbio disse pro Jorge, olha só, vamos dar um jeito de ajudar elas, porque o Jorge já está se sentindo melhor e elas precisam de socorro urgente, né? Vamos ajudá-las da melhor maneira, pedir a opinião dele. Olha a filosofia. Selfa, um beijão para você, bem-vinda, que saudade, viu? Perguntando para ele a opinião dele. Olha a diplomacia do Gúbio, olha a política do Gúbio, levando ao próprio Saldanha a participação na decisão, né? E aí ele disse perfeitamente, concordou o obsessor de Margarida, sob intensa modificação. Conheço os acelerados que aqui se reúnem. E agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Então não dava para deixar elas ali abandonadas, a sorte delas no próprio manicômio onde o Jorge está, até porque o clima psíquico e espiritual era terrível. Você já pensou? Uma suicida, a outra desequilibrada pela morte ainda, tentando se reconhecer, entregue a sorte delas lá. E além de fazer enlouquecer os outros, mas ainda através da própria vibração, elas poderiam entrar em um ambiente assim, terrível, né? Associar-se, né, Dudu, com espíritos ainda mais infelizes, piorar a situação delas, da própria Irene, que estava assim tão sedente de vingança, se imaginam? Mas teve a intercessão do Gúbio. E aqui, ó, nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista não distante, mas para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Então, sintonizar com os vampirizadores seria um perigo, disse ali o nosso amigo Dudu. Pois é, seria mesmo, né, Dudu? Então, olha a sabedoria do Gúbio. Seria o trabalho jogado fora, né, botado águas a perder. Mas pediu a permissão dele a levar elas para um grupo socorrista. Depois de alguns minutos, ausentávamos-nos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas ao recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio das suas virtudes celestes, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe a alma. Então olha a grandeza do Gúbio. Pegou ela, primeiro fez todo aquele bem, né, com a oração, libertou-as, pegou-as agora e levou para internar num grupo socorrista, ou seja, no hospital da Crosta, provavelmente, onde Saldanha ficou de cara, vocês imaginam, com a autoridade moral, com o respaldo, vamos dizer assim, do Gúbio naquele grupo. Já achou lugar para elas, já internou-as, já observou que elas iam ser socorridas da melhor maneira, com todo o carinho que a espiritualidade dá, com todo o amor. E o Saldanha fica assim, não é, de boca aberta, sem saber o que fazer. Ao retornarmos, cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou, timidamente, quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Olha bem, digita para mim aí, Dudu, essa frase. Quais eram as armas justas num serviço de salvação?
Quais são as armas justas no serviço de salvação? Gente, o que é que vocês acham? Bora, pessoal participando. Hoje, 7 de setembro, o pessoal aí num climinhazinho em casa. Vamos lá. Quais são as armas justas num serviço de salvação? Quais são as armas justas? Vamos lá, quero ver todo mundo aí participando. A Florzinha disse amor incondicional e dedicação. O que é que você acha, Dudu? O que é que você acha, Silvia? A nossa Zeli? Dulce? Quais são as armas justas num serviço de salvação? Vamos lembrando que era isso que queria fazer o Saldanha desde o início. Qual é a intenção do Saldanha? Salvar, libertar, como o título do nosso livro, o filho, a nora, a esposa, não é? Só que ele não conseguiu. Ele se viu inabilitado. Ele conta que ele tentou socorrê-las, ele tentava retirá-las, mas aí elas pareciam que estavam hipnotizadas e voltava para aquilo ali. Era um sofrimento atroz. Ele não foi capaz de salvá-las. E aí ele pergunta humildemente quais são as armas justas para salvar, já que com a que ele tentou, o método, o modo que ele tentou não deu certo. E aí vamos lá. A Florzinha diz amor incondicional e dedicação. A Wacefa diz pra gente amor e benevolência. Dudu disse entendimento, amor, dedicação e muito equilíbrio. A Dulce Leite diz compreensão. O Mário César diz caridade. A Dulce diz pra gente ainda paciência. E a nossa Dulce 02 diz muito amor. Não é? E aí diz o Gúbio. Olha a resposta do Gúbio. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor. Gente, eu achei isso de uma grandeza. De uma grandeza. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Que lição, não é, Wacefa? Não é lindo? Não é lindo? Que o amor, um grande amor pode socorrer o amor menor. Vocês estão vendo que não é dito que aquela pessoa que está praticando o mal não sente amor? Ela precisa ser recondicionada, ela precisa ser orientada, ela precisa ser esclarecida. Então nós temos a capacidade do entendimento agora, nós somos mais esclarecidos, nós podemos amar. O amor liberta sempre. Quem tem mais fé, ajuda aquele que no momento está com a fé vacilante. Tudo armas do próprio amor. A própria liderança que o amor nos traz. A nossa doutrina espírita é uma grande resposta para evitar o suicídio, é um grande esclarecimento. É esclarecimento, sim, porque nos traz a certeza, né, Flor, como a gente diz, né, do que vem depois. E nos traz mais ainda. Nos traz a certeza e a força de ajudar o outro. O amor, como socorrer, como ajudar, é o amor que liberta. Concluindo o nosso capítulo, diz assim, essa última frasezinha, que Saldanha não voltou a palavra. Quer dizer, Saldanha ficou caladinho, ficou cabisbaixo, ficou reavaliando a si mesmo. E Saldanha observou que todo o seu tempo que ele foi algoz, ele poderia ter feito tudo certo se ele tivesse amado mais. Se ele tivesse entendido a grandeza do amor, que não é circunscrito àquelas 2, 3 pessoas que a gente ama, a família, né? E fizemos a maior parte do caminho significativo silêncio. Então foram ali caladinhos, pensando, refletindo. E o Saldanha, aquele silêncio saudável, né? Silêncio salutar.
concluindo nosso capítulo 2, não é? Não, Silvia, hoje o Cucu hoje está relaxado, está tranquilo, não tem o estudo seguinte, então a gente não é? O Cucu hoje voltou 10 minutos atrás. É a nossa reflexão da nossa capacidade de amar. Nós todos temos a grandeza do amor, nós temos a capacidade de amar. Nós temos só que saber quando usar isso. E é só a prática mesmo. É convivência diária, ou todo dia. É socializar-se que vai trazer a inspiração adequada de como usar isso tudo. De como sentir, né? De como engrandecer os nossos sentimentos, de sementezinha a jardim frutífero. O Diego diz ali pra gente, temos que usar a prática de amar no dia a dia, com certeza, né? Aos poucos, né, Diego? Conta gota, mas que a gente tente, que a gente consiga, que a gente se sacrifique, que a gente possa dar o nosso tempo para que isso aconteça. Eu gosto de falar sobre a doutrina, já que somos espíritas, e por que não falar da grandeza do espiritismo. E eu queria trazer uma mensagem aqui para vocês e depois pegar o fio da meada para depois concluir o nosso trabalho. Vamos lá. O livro dos Espíritos evita o suicídio. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Imagina, hein? Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. É assim que o espírito Hilário Silva, pelo médium Chico Xavier, no livro O Espírito da Verdade, inicia a narrativa que deixa entrever as lutas travadas por Allan Kardec para a nobre missão de codificar o Espiritismo. Allan Kardec, abrindo o embrulho, lê uma carta endereçada a ele, na qual o remetente apresenta sua gratidão por não ter cometido suicídio. O missivista declara que, com a desencarnação da esposa, ficou desesperado e acabou planejando a própria morte no rio Sena, buscando a Ponte Marie para pular. E, ao fixar a mão para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomou o volume nas mãos e pôde ler no frontispício entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. A obra era o livro dos Espíritos e nela o missivista ainda acrescentara com letra fina: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Renier. Após a leitura da carta, Kardec aconchegou o livro ao peito. Raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz, garantiu Jesus. Que lição, né? Quer dizer, eu fiquei imaginando essa cena dessa mensagem, até porque me emociona muito Kardec como o que passou, né? Como foi que ele teve que passar para codificar a doutrina.
as angústias dele. Imagine a cena, ele ali com a mão na cabeça, não é? Faltando dinheiro para ele ir adiante com aquela tamanha obra, a esposa que vem e a carta. Então aquele senhor que estava lá para se jogar no rio, eu acho que era o rio Sena, né? Penso, né? E encontrou o livro dos Espíritos, leu o livro dos Espíritos, justamente não cometeu suicídio com as respostas que ela encontrou e deixou ali alguém que tinha, mas aquele alguém também tinha tentado, né? Então passou da mão de um ou outro alguém que deixou ali. O primeiro alguém que deixou ali para ajudar, e aí aquele outro que foi para se suicidar e leu o livro e não se suicidou e deixou o livro do mesmo jeito, com aquela escrita. E aquele segundo que foi lá também para se jogar no rio e encontrou o livro do mesmo jeito, leu, se fortaleceu e mandou de volta para agradecer a Kardec. Vocês imaginam? Não é, Flor? Com certeza. Aí a gente vê a espiritualidade ao nosso redor, como trabalha ao nosso proveito. Eu queria aproveitar aqui para divulgar, concluindo o nosso trabalho, na peça de concluir. Vocês já ouviram falar do CVV, né? Centro de Valorização à Vida. E o CVV trabalha através de telefone, que é para evitar o suicídio. É um atendimento fraterno, mas assim, muito generalizado, no sentido que podem participar de todas as pessoas de todas as religiões como voluntários, né? Mas eu soube que era iniciativa de espíritas. Eu achei isso tão lindo, eu desconfiava, mas eu soube. E agora o CVV, agora eu descobri, né? Porque eu ouvi desde 2008. Mistando, bom dia. O CVV trabalha também através da internet. Então eu queria divulgar com vocês, divulguem. O CVV tem atendimento do mesmo com os voluntários dele, seja por VoIP, por Skype, tá? Seja, pois eu também, o Self, e seja por chat, tá? Por e-mail e por telefone, como já faziam. Então também o CVV tá aí na internet. Precisando de uma palavra amiga, não é? Estejamos à disposição de procurar, de ter os dias, os horários, tá lá. Como tem o atendimento fraterno, tem vou botar aquele outro link, deixa eu botar esse aqui primeiro. O Redivisão, que também está com trabalho de prevenção ao suicídio, está procurando voluntários, entre lá e ver como é que vai funcionar. É um outro sistema também que você se coloca à disposição. Beijão, Andréia. Beijão pra você, um lindo dia pra você também. E vejam lá como é que funciona direitinho. Tem também o espiritismo.net. Como é o link, Dudu? Coloca pra mim, que é mais fácil de achar. Não penso de achar ele aqui. Tem o espiritismo.net, que tem um atendimento fraterno, tá? Do grupo, do próprio Zé que trabalha. Estão precisando mandar por e-mail, tá certo? Nosso pedido de ajuda, a gente quer bater um papo, se pudermos à disposição. Sim, Mara, pode ser voluntária pela net com redivisão através de telefone. A pessoa que está precisando de ajuda não vai saber seu número de... Naquele horário que você está disponível, eles fazem uma ligação interna no server, entende? E a ligação chega para você. Tá lá, ele tá lá explicando mais ou menos como funciona. E que nós possamos nos colocar à disposição para ajudar os nossos irmãos que estejam precisando de uma palavra amiga. E também procurar ajuda quando nós precisarmos, porque nós também temos problemas, nós também precisamos de carinho, precisamos de uma palavra amiga, nós também precisamos de alguém que ore pela gente na hora que a gente está ali confuso, vendo a escuridão na nossa frente. Nós, no fim, precisamos de todos. Então, concluindo o nosso trabalho, pedindo a vocês a vibração para nossa prece,
agradecendo a Deus a oportunidade de nos encontrarmos aqui, tratando de um tema assim tão difícil que é o suicídio, buscando respostas dos benfeitores no Livro dos Espíritos, que vem a completar o Libertação do nosso André Luiz, com mensagens de áudio, para que isso fixe dentro de nós, que nós tenhamos a certeza, primeiro, que a morte não existe. Segundo, que não existe desespero, que não existe dor maior que nós estejamos passando, que a gente desista de viver. A vida é um presente divino, a vida é um empenho que Deus nos dá para que a gente progrida, né? O interesse é nosso, e que quando o calo doer, que a dor bater, que a gente quiser subir e não puder, que a gente procure alguém. Tem tantos meios de procurar ajuda, né? Tá aí o CVV, eu vou dizer em voz aqui para poder ficar no áudio, é www.cvv.org.br, tem o www.redivisão.net e tem o Espiritismo Net também, que eu queria o link, se o Dudu botasse pra gente aí, se desse, tá? Para o atendimento fraterno, e aqui no nosso próprio Pautalk, www.pautalk.com.com, é um download que a gente faz de um programa, e a gente participa aqui na salinha espírita, tá? Para trocar de ideias, mas nós somos tranquilos, a gente aceita todo mundo de qualquer religião, sem distinção, a gente não tem preconceito, tá certo? Então, elevando o nosso pensamento a Deus nesse momento, agradecendo numa prece a oportunidade de nos encontrarmos aqui, ó Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dado o Consolador, por ter nos dado o esclarecimento da doutrina espírita, que nos diz que a vida continua, que nos diz que não existem nem paraísos fixos, nem céus, nem infernos que nos espera, mas sim a nossa consciência que nos cobra as nossas ações. Agradeço, Senhor, a fortaleza que nos dá a alma, a certeza da vida, a certeza de que nós não temos que desistir dela. Obrigado, Jesus, que mostrou a nós, nas suas ações, lá na Jerusalém, aquele menino de Nazaré, que poderíamos acreditar na vida, que se fez conduzir até uma cruz, que se fez crucificar, que se fez trair, demonstrando a paciência, a tolerância, a indulgência, o amor, a caridade. E que, completando ainda a sua missão, nos demonstrou que a vida continuava, porque veio depois, pessoalmente, em corpo perispiritual, fazer ver a Madalena, aos discípulos, que ele era vivo. Que ele era vivo. Obrigado, Jesus. Obrigado aos espíritos amigos que nos ajudam, que nos encorajam, que nos fazem acreditar na vida, que nos fazem buscar o sustento, muitas vezes nos braços amigos. Obrigado por tudo, por muitas vezes que não merecemos nem menos, mas sempre encontramos os braços divinos que nos acolhem. Obrigado, Mestre. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Maria de Nazaré, mãezinha amorosa. Socorrista dos suicidas é Maria de Nazaré, sim. Benfeitora dos espíritos desesperados e suicidas. A eles dedicamos a nossa prece. Os nossos pensamentos, a eles que precisam do nosso carinho, da nossa compreensão. Graças a Deus. Que assim seja.